Bem-vindos para mais uma aula de processo civil. Dessa vez vamos falar a respeito das provas em espécie. Nós começamos a falar sobre a teoria geral das provas e agora nós vamos para os meios de prova que o CPC elenca como formas hábeis de fazer a produção de prova a fim de comprovar a existência da alegação do autor e a alegação do requerido. Então, nós temos aqui as provas em espécie, já deixei todas aqui relacionadas para vocês. Quais são as provas em espécie que o CPC elenca? Lembrando o seguinte, que o artigo 469 fala que as partes podem utilizar os meios de prova que estão elencados no CPC, como qualquer outro meio de prova, desde que seja moralmente lícito. Quando fala que pode utilizar os meios de prova que o CPC estipula, quer dizer que pode utilizar as espécies que ele está estipulando. Então, tem a produção antecipada de prova, a ata notorial, depoimento da parte. Esse depoimento da parte aqui é o chamado depoimento pessoal. É meio incongruente falar depoimento da parte, porque parte ou depoimento significa que alguém vai prestar esse depoimento. Então, você deveria chamar depoimento pessoal, porque eu tenho depoimento também da testemunha. Tem a confissão, tem a exibição de documento ou coisa, a prova documental, testemunhal, prova pericial e a inspeção judicial. Estes são os meios de prova, que estão no CPC. Lembrando que se a parte utilizar de qualquer outro meio de prova que não esteja elencado nesse rol de espécies, e a prova que ela produzir for moralmente legítima, é válida aquela prova, tá ok? Quando nós falamos a respeito de produção antecipada de prova, aqui é a respeito da produção antecipada de prova, eu tenho que pensar alguns detalhes aqui. Antes de começar a falar a respeito da produção antecipada de prova, eu não vou passar em todas as espécies de prova. Vou passar apenas nas espécies de prova que contêm mais detalhes interessantes e as demais vocês conseguem facilmente compreender e dar leitura do CPC. A produção antecipada de prova está do artigo 381 a 383 do CPC. Tá? Então, o pedido de produção antecipada de prova é um pedido interessantíssimo, um pedido autônomo. Ou seja, quando eu falo que é um pedido autônomo, não significa que eu terei um processo futuro. Até porque o CPC 2015 trouxe a possibilidade, como um dos cabimentos de produção antecipada de prova, a possibilidade de que, dentro do próprio procedimento de produção antecipada de prova, o direito possa haver autocomposição. E se tiver autocomposição dentro desse procedimento de prova, de antecipação de prova, significa que eu vou evitar um processo futuro. Dizer que é um pedido autônomo significa dizer que eu não preciso da pré-existência de uma ação autônoma, de uma ação principal. Eu não preciso de uma pré-existência de uma ação principal e também não preciso necessariamente que eu venha a ter uma ação principal no futuro, porque pode ser que dentro desse procedimento de produção antecipada de prova eu tenha uma autocomposição, tá? Como está previsto aí no próprio CPC, no artigo 381, inciso 2. Tá? Uma das situações de cabimento é quando possa viabilizar a autocomposição do direito. Outro detalhe é a respeito dessa produção antecipada de prova, como ela trata de um pedido autônomo, então ela é literalmente uma ação, tá? Ela é uma ação. Se é uma ação, eu tenho que observar os requisitos da petição inicial, os artigos 319 a 320, e devo observar os requisitos próprios de cabimento do pedido de antecipação de prova que está
no artigo 381 a 383. Eu tenho aqui as hipóteses de cabimento. Tem que pensar o seguinte também. Apesar de ser ação, eu tenho que ter uma diferença da natureza que essa ação ela terá. Significa dizer o seguinte. Se a minha intenção de produção antecipada de prova ela visa resguardar o direito em razão de urgência, se visa resguardar aquela produção de prova, aquela prova em razão de uma urgência, significa que esse meu pedido de produção antecipada de prova ele vai ter uma natureza cautelar. Ou seja, eu vou resguardar alguma coisa. Agora, se não houver se não houver urgência, quando não há urgência, aí o meu pedido de antecipação de prova, ele vai se revestir meramente de uma característica de uma ação autônoma. Isso retirou do CPC 2015 algo que o CPC 73 exigia, que era o perigo in mora, ou seja, eu tinha que demonstrar urgência. Hoje eu não preciso demonstrar urgência mais. Continuando a respeito do pedido de produção antecipada de prova, eu tenho que pensar outros detalhes interessantes também a respeito disso daqui. Só voltando aqui a respeito dessa natureza autônoma. Por que ela tem a natureza de ação e pode ter natureza autônoma e pode ter natureza cautelar? Porque aqui no pedido de produção antecipada de prova, eu faço um pedido de tutela jurisdicional. Se eu tenho um pedido de tutela jurisdicional, significa que eu tenho uma ação, tá? Só para reforçar isso daí. Agora, qual que é o objetivo do pedido de produção antecipada de prova? Como propriamente fala, antecipar uma prova que seria colhida lá no futuro, e essa antecipação ela vai derivar de uma das hipóteses de cabimento do 381. Tá? Então, como regra, eu vou sempre visar a preservação dos elementos de prova, que pode ser que eu utilize ou não. Então, o objetivo vai ser produzir prova, e essa prova pode ser que no futuro eu vá utilizar ou não vá utilizar. Agora, sobre as características gerais, ou características gerais a respeito da produção antecipada de prova, quero que vocês anotem aí. Primeiro, uma característica interessante é que nesse procedimento de produção antecipada de prova não há, olha só que interessante, não há defesas e nem recursos. O próprio CPC fala que não vai admitir defesa nem recurso no procedimento antecipado de prova. Tá? Outra coisa, não previne competência. Não previne competência. Significa que se eu ajuizei um pedido de produção antecipada de prova e ele foi distribuído para a primeira vara civil, significa que se eu tiver que ajuizar uma ação principal, ela pode ser distribuída para a segunda, terceira, quarta vara civil, por exemplo. Não tem prevenção do juízo aqui. E quando se trata a respeito da competência para a produção antecipada de prova, o juízo competente será
o do local onde a prova será produzida. Será o local onde a prova será produzida. Então vamos imaginar que eu tenho que fazer talvez uma inspeção judicial em uma outra comarca. Em uma comarca X, eu vou ajuizar o pedido de produção antecipada de prova da inspeção judicial na comarca X, porque lá é que vai ser realizada aquela produção de prova, tá certo? E é um procedimento muito interessante que pode ser bem utilizado se tiver um bom pensamento processual. Muitos advogados e boa parte dos juristas vão incluir esse pedido de antecipação de prova dentro da própria ação principal, fazendo aí uma tutela antecipada, um pedido de tutela antecipada. Porém, nós temos sim uma forma autônoma de fazer a produção antecipada de prova, até mesmo porque talvez entre a produção antecipada de prova e o momento que vai se protocolar ou ajuizar a ação principal, pode ser que seja um momento muito longo. Pode ser que precise de verificar essa prova produzida antecipadamente para perceber se a parte vai ter condição da ação ou não. De repente, feita essa produção de prova, que é um procedimento bem mais simplificado, e a doutrina até diz que ele se assemelha a um procedimento sumário, pode ser verificado que não há necessidade de ajuizamento da ação, ou porque teve uma autocomposição dentro do próprio pedido de antecipação de prova, ou porque, feita a prova, verificou que a parte autora não tem condições da ação, porque não tem interesse ou não vai ter legitimidade a respeito daquele objeto, tá certo? Eu volto na próxima aula para falar mais sobre provas em espécie.